Agora sim, demorou um pouquinho, mas agora já estamos gravando, prof. Boa noite, pode começar. Boa noite, então. Eu fico feliz de ver de novo, né, tanta gente interessada na questão do texto. Agradeço a presença de todo mundo. Confesso que eu estou bem empolgada hoje, porque hoje a gente vai entrar na parte, né, dura aí da questão, né. E eu queria agradecer de novo ao Peterson, né, eu já agradeci da outra vez, mas agradeço ainda mais, né, por ele ter organizado o minicurso, tudo que vocês viram de estrutura, de produção do minicurso foi ele, os slides, toda essa comunicação, né, que dá muito trabalho isso, né, e ele fez isso com muito cuidado, e, bom, eu só estou aqui fazendo esse minicurso para tanta gente assim, porque ele fez tudo isso, né, então eu agradeço muito a ele pelo entusiasmo, pelo empenho de fazer tudo tão bem e tornar possível esse minicurso, né. Então, nós vamos retomar brevemente aqui o encontro 1, né, relembrando, então, o debate. Na leitura que a gente fez, né, a gente pode afirmar que a linguística textual não rompe, então, com Saussure, né, mas dá continuidade ao seu programa na linguística, né. Então, a relação que a gente tem, que muitas vezes, né, em muitos estudos, mesmo da linguística textual, que fala em rompimento, né, a perspectiva que eu estou trazendo aqui não é a de rompimento, mas de continuidade ao programa da linguística, ou seja, tudo aquilo que a gente, que foi estudado, né, sobre a língua, né, e até o limite da frase, depois, outros linguistas, né, que vieram depois de Saussure, não é descartado, né, a questão para a linguística textual é como que isso, né, se liga ao discurso e permite, né, esse outro funcionamento da língua, que é na fala, no discurso, que é onde a gente considera o texto. Então, a natureza do signo linguístico permanece, ainda que com algumas extrapolações e deslocamentos, especialmente no que diz respeito à língua em funcionamento, já que Saussure prevê a possibilidade e a complexidade de uma língua, uma linguística, né, da fala, do discurso, mas não chega no texto. Nós falamos também sobre a linguística como ciência e as várias linguísticas possíveis, né, sobre o fato de que, por que, né, então, Saussure pode ser considerado o pai da linguística, né, que se fala isso, mas, né, quando eu aprendi linguística na faculdade, isso na década de 80, a gente aprende assim, ó, o Saussure é o pai da linguística, mas tudo que ele disse está obsoleto. Vamos começar, daí eu fiquei meio, desde aquela época, né, eu estranhei isso, né, e só muito tempo depois é que eu fui entender que, na verdade, tinha uma afirmação que era equivocada lá, né, e se ele é o pai da linguística, ele continua sendo e tem um motivo para isso, né. A definição de língua em relação à linguagem, à fala, discurso, né, a gente comprovou lá, claro que muito rapidamente, né, é preciso se debruçar mais, se vocês tiverem curiosidade de se aprofundar nessa argumentação que eu trouxe aqui, né, dá para dizer, nessa fundamentação, né, de que Saussure definiu a língua em relação à fala e ao discurso. Isso tem um significado, depois a gente até pode comentar, tem uma veia de estudo aí em relação a isso, né, a Escola de Genebra, inclusive, sobre essa relação da língua com a fala e com o discurso, que eu acho que tem coisas a acrescentar para a gente pensar o texto, são estudos prospectivos. A questão da teoria do valor do signo linguístico também permanece, com alguns deslocamentos feitos mais tarde por Benveniste, eu só falei também en passant sobre isso. A relação entre linguagem e pensamento e a noção de massa amorfa, que tem tudo a ver com a própria noção de referenciação que a gente defende, né? Na verdade, em todos esses conceitos, há o embrião do pensamento que embasa a referenciação. Tem um artigo meu de 2018 em que eu falo sobre isso. E também, que foi o meu ponto de partida, inclusive, para o texto, né, a referenciação.
Bom, outras questões, né, que eu acabei de dizer, a descobrir ainda com o estudo das lendas germânicas, dos anagramas, e de toda uma vertente aí da Escola de Genebra, né, a partir de Saussure, que eu acho que ainda tem a explorar para pensar sobre o texto, né. Depois, Benveniste, que também, dando continuidade ao programa de Saussure, criou um próprio programa, né, dá para dizer, né, que tem ali uma teoria da linguagem, né, implícita ali, até chegar na linguística textual, sendo que a linguística textual comporta, né, muitos autores, centenas de autores, alguns dos quais chegaram até nós principalmente por Koch e Marcuse, como vocês sabem, e como eu mencionei no primeiro encontro, e chegando na linguística textual de hoje, né, a contemporânea, e especialmente a perspectiva que eu estou trazendo aqui, que tem muito a ver com o meu percurso no Protexto, que é o meu grupo de pesquisa desde 2002, né? Então são 23 anos de linguística textual, de linguística textual e de Protexto, né? Algumas contribuições, eu também já escrevi trabalhos sobre isso, né, sobre as contribuições de Benveniste para o texto, né, sobre a extrapolação que ele faz da natureza do signo linguístico, que permite pensar a relação não apenas sistêmica, interna, língua dos signos, mas também a relação do signo com os objetos de discurso. Outro ponto importante aqui, que fecunda a reflexão sobre a referenciação, também nesse meu artigo de 2018 e em outro de 2025. A questão da enunciação, que é fundadora para a linguística textual, né, isso é explicitado, né, inclusive a Ingeborg Koch foi uma das tradutoras, né, dos problemas de linguística geral, e ela menciona, né, a questão da enunciação e de Benveniste, embora muito escassamente, né, mas ela menciona, né, e para a maior parte dos trabalhos que considera aspectos enunciativos partem, né, de Benveniste, incluindo nós, e por isso que também eu achei importante me aprofundar, né, nesse autor, para entender como que, se a gente está dizendo que o texto é enunciado, né, não o texto é igual ao enunciado, né, se o texto, ele é não dá para dizer produto também, porque aí tem aquela ideia da coisa acabada, né, mas se ele emerge na enunciação, né, se o texto implica a enunciação, então é preciso se aprofundar nos autores que trataram da questão. Outros textos em que isso vai ficar evidente, né, a contribuição de Benveniste para pensar não só para a linguística textual, né, mas para toda a linguística que tem a ver com a pragmática, com o discurso, como é a linguística textual, os textos, os níveis de análise, a forma e o sentido, a subjetividade, e várias, na linguagem, e várias outras questões de base que são fundamentais para pensar as teorias textuais discursivas. Então, Saussure e Benveniste é a nossa base epistemológica geral, central aqui, né, a raiz mesmo, né, como linguística. Já no âmbito da linguística textual, a gente mencionou alguns autores fundadores, como Cosério e Adam, entre outros, né, como, principalmente aqui no Brasil, Charol, Bogrand, Dressler, Weinrich, Van Dijk, né, que foram pioneiros e fundantes para os conceitos que a gente trabalha até hoje. Então, esse início aí é mais para dar a ideia, né, de que, então, os fundamentos de tudo isso que eu vou mostrar a partir de agora estão nesses autores, né, e que é preciso partir deles para compreender como que as bases, né, para definir o texto se alicerçam. E aí chegamos num texto que era base aqui para vocês hoje, né, que é a noção de texto. Na verdade, essa publicação foi traduzida por colegas lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas eles, originalmente, a noção de texto é um verbete
de uma enciclopédia de linguística, que está online, gratuita, de acesso gratuito, e tem vários verbetes. Então, é curioso, né, uma noção, um texto desse tamanho ser um verbete de enciclopédia. Mas, claro que como para a linguística tudo é complexo, né, não poderia ser diferente o verbete de linguística ser enorme, né. Mas aí acabou aqui no Brasil sendo uma tradução e virou um pequeno livro. Foi a partir, inspirada bastante nesse percurso que o Jean-Michel Adam mostra aí nesse verbete, né, nesse livro, que me inspirou, né, a pensar, a chegar numa definição de texto. O que é que ele diz lá, né, naquele texto que vocês leram, né? Ele recupera esse percurso epistemológico que eu mostrei muito rapidamente ali para vocês. Ele vai detalhadamente, né, nos autores, em toda a obra dele, né, a noção de texto, ele tenta abarcar como um todo, e talvez para quem tentou ler, tenha sido difícil justamente por isso, né, porque ele faz referência a muitas teorias, a muitos teóricos, né, com teorias muito complexas que às vezes a gente não consegue entender ali em 1, 2 parágrafos, né. Mas a ideia dele é essa, né, recuperar esse percurso epistemológico que é preciso para chegar a uma definição de texto. E eu grifei isso aqui nesse slide porque o meu percurso foi esse, né, de 23 anos em que eu tenho feito isso, né. Então, para chegar nessa definição, nesse arcabouço metodológico aí que a gente vai ter, né, depois nos outros encontros. E não fiz isso sozinha, né, então eu sempre repito isso, né, eu fiz isso porque eu tive, em primeiro lugar, um grupo de pesquisa, a minha orientadora, a Mônica Magalhães Cavalcante, que fundou o grupo de pesquisa, o meu grupo com os meus colegas, alguns deles estão aqui, também estavam no primeiro encontro, que foi com essa interlocução que isso se construiu, né, e depois a minha entrada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e alguns colegas, né, de pesquisa e de departamento também, entre eles o professor Valdir, e vários outros, Valdir Flores, e vários outros também do grupo de banvenistianos, né, que eu conheci, e socilianos que eu conheci a partir, né, desses meus colegas lá da URGS. Então, esse percurso epistemológico, ele eu não posso deixar de mencionar, né, que eu estive acompanhada, né, eu não cheguei sozinha, né, nesse estudo todo. E também para vocês se sentirem aliviados, caso vocês tenham achado muito complicada a leitura, porque é mesmo, né, é o resultado da pesquisa de uma vida toda, e no caso do Adam, ainda mais, né, porque ele é mais antigo do que eu, né, mais experiente, né, então, é claro que isso envolve uma complexidade muito grande. E também para mostrar que não é sem fundamento, né, uma coisa que surgiu do nada para o nada, né. Então, é extremamente importante para todo estudioso de linguística textual, e especialmente também eu estou falando isso para os meus orientandos, que espero estejam aqui, né, me escutando, que é muito importante para recuperar esse fio condutor, né, que é preciso chegar para se chegar a uma definição de texto, né. Os contornos de uma definição, né, de tudo isso, o que é que se pode observar? O texto tem sido definido principalmente pelo discurso, ou através de eventos próprios do funcionamento discursivo. Esse é um dos elementos pelos quais se persegue, vamos dizer assim, essa definição de texto, né. Também aparecem processos cognitivos, em alguns estudos, né, que ressaltam mais os aspectos cognitivos, de memória, do armazenamento, da ativação e processamento de conhecimento, né, de que nos valemos para operar os textos. Outros estudos privilegiam mais a questão da coerência, dos fatores de textualidade, né, como vocês talvez tenham aprendido, os padrões de textualidade, né, os famosos de Bogrand e Dressler. Aqui no Brasil a gente ouviu falar principalmente de coesão e coerência, e todos os outros elementos que estão envolvidos aí, né. Também o contexto entra aí, né,
ou contexto linguístico, ou imediato, ou sócio-histórico. Na verdade, contexto tem vários aspectos que definem, né, contexto. Para cada abordagem, alguma coisa vai ser privilegiada, né. Também a questão do gênero, né, inclusive se ensina praticamente no ensino, né, de modo geral, no ensino fundamental e básico aqui no Brasil, se privilegia a questão do gênero para ensinar texto, definir texto, né. A questão da interação também tem essas abordagens que são interacionistas, né, e se preocupam com a questão da situação comunicativa, em que os textos são enunciados pela relação com outros textos. Então a intertextualidade também aparece como algo que pode ajudar a definir o texto, e a indissociabilidade da leitura, também tem principalmente estudos mais pedagógicos, da linguística aplicada, que associam muito a escrita e a leitura, né, com a questão do texto. Por isso, né, que existem tantos autores, e por isso que é tão difícil, né, percorrer esse caminho epistemológico aí para chegar numa definição de texto, porque o texto tem essa característica, né, de envolver todos esses elementos aí, aqui eu coloquei alguns dos principais, talvez tenham mais ainda, e, no entanto, se a gente tomar um deles só como perspectiva, a gente não chega no texto, no global do texto, né? E essa é uma questão, assim, que parece um pouco, até, não exatamente arrogante, mas pretensiosa, né? Essa pretensão de abarcar o texto como um todo. Mas não é uma questão nem de arrogância, nem de pretensão. É uma questão de investigação acadêmica, né? Se a gente se dá conta, né, que o texto tem essa complexidade e se leva em conta todos esses elementos, faz parte, né, da tarefa da linguística textual, de um linguista que se propõe a investigar o texto como objeto principal, central, procurar, né, entender como todos esses elementos podem se articular a partir de uma teoria, né. Isso foi o que a minha orientadora começou a fazer a partir da referenciação, a Mônica Magalhães Cavalcanti, e foi o que se desenvolveu, né, a partir da liderança dela no Grupo Protexto. Então, hoje a gente tem vários pesquisadores que se dedicam ao texto, cada um focando, né, um aspecto, mas que no todo a gente tem aí elementos para pensar nas categorias, né, do texto como para essa avaliação global. É por esse fio aí que eu me guio, né, como pesquisadora e como professora também. Bom, agora indo, né, para o aspecto, então, mais da discussão que o Adam apresenta lá, que também me guiou, né, para pensar efetivamente a questão do texto. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar na unidade, né? Se eu tenho um objeto que eu preciso analisar, a gente precisa saber o que analisar, né, naquele objeto. Isso tem a ver, claro, com a perspectiva que eu tomo, mas também com o objeto. E como a gente viu lá no primeiro encontro, né, a própria definição do objeto envolve a definição das categorias e a própria linguística que a gente está fazendo, né, dependendo do modo como a gente toma aquele objeto. A gente sabe, e o texto partiu dessa ideia, né, lá na década de 60, né, que o texto não seria um empilhamento de palavras ou frases. Essa percepção geral, né, de que o texto não seria simplesmente uma frase depois da outra, ou uma palavra depois da outra, né, veio junto, né, com uma outra percepção de que não se pode passar da frase, fora da prosódia, do contexto, da situação, né, ou seja, fora de uma situação enunciativa, fora de um enunciado, né, ao enunciado, justamente por um procedimento simplesmente de extensão, ou seja, eu não consigo analisar
Isso está lá num texto, muito bem explicado, num texto do Benveniste, que é os níveis de análise, em que ele mostra que o morfema, o fonema e a frase, não, até a frase, né, do fonema, do morfema, a frase, essas unidades gramaticais, elas têm uma relação de desdobramento e de inserção, né, que não são da mesma ordem que a frase tem para o texto, né, não é do mesmo jeito que a frase, os fonemas se juntam, basicamente, né, em morfemas para formar palavras, as palavras se juntam para formar frases, mas as frases não simplesmente se juntam para formar textos com as mesmas regras sistemáticas que eu tenho no sistema, né, por isso que a gente diz, né, que até o nível da frase a gente tem a língua enquanto sistema, mas quando passa da frase para o enunciado, para a frase no discurso, né, para o texto, a gente tem um outro nível de relação que não é da mesma ordem sistemática e regular que existe lá na gramática, né. Então, por isso que esse procedimento de extensão é isso que quer dizer, né, não é simplesmente aplicar aqui, né, para a frase, para o texto, o mesmo tipo de regra, né, não existe essa mesma ordem de previsibilidade que existe no sistema da língua, né. Então, se trata de uma ruptura teórica. Aqui, nesse sentido, existe ruptura. Eu tinha dito lá que com o Saussure não era ruptura, era continuidade. Mas, pelo ponto de vista da perspectiva de análise do texto, existe sim, né? Porque a gente precisa de uma outra linguística, como ele mesmo sugeriu, né? A gente precisa de uma linguística que trate das coisas do discurso, né? Então, essa ruptura não é com a gramática ou com conceitos da língua-sistema, mas com o modo de analisar tudo que vem depois da frase, depois nesse sentido, né? Imaginando aqui uma hierarquia de coisas, né? Peterson, tu me avisa quando eu encerrar o bloco para abrir para as perguntas? Beleza, aviso sim, prof. Por enquanto não temos. Não me lembro mais quando que era agora. Na hora que eu entrei aqui no negócio, eu não vou mais me lembrar. Mas eu te disse, né? Tá. Sim. Então, tu me avisa, se eu não parar. Então, por isso que a tarefa da linguística textual é definir o texto e, juntamente com a definição de texto, definir as categorias de marcas que permitem estabelecer as conexões que abrem e fecham segmentos textuais. A teoria do texto também deve integrar uma atenção metodológica a essas operações que os enunciados sofrem para se tornar texto de um corpus, né? Como, por exemplo, as sequências narrativas, descritivas, explicativas, né? Entender os modos de organização pelo agenciamento de recursos que permite produzir os sentidos dos textos, e aqui é bem importante, porque não é exatamente pelo sentido dos enunciados, ou ainda, o sentido do texto não é a finalidade, mas como se chega no sentido, né? Claro que a linguística textual se interessa pela interpretação dos textos, né? Mas o mais importante não é esse aspecto hermenêutico, né, do texto como um produto acabado, uma interpretação, né? Isso qualquer falante faz, mais ou menos bem, né? A questão não é essa, a questão é como que se chega naquela possibilidade de interpretação de sentido, né? Essa que é uma coisa que eu acho que é fundamental aqui, e que o Adam apresenta muito bem, e eu me identifico, né, bastante com isso, nessa perspectiva que eu estou mostrando aqui, né, não eu só pessoalmente. Algumas armadilhas aqui, né, eu acabei de falar do falante, né, na verdade, todo falante sabe o que é um texto, né, senão a gente não conseguiria se comunicar se os falantes não soubessem. A questão é que, como linguistas, a gente não pode ceder à armadilha da evidência natural do texto. Como, por exemplo, né, a gente tem várias definições, né, que nem são tão leigas assim, né, mas que podem até ser técnicas, mas que ainda assim apenas trazem uma definição geral e da evidência do texto, né, como, por exemplo,
os textos são construções advindas de procedimentos midiáticos que asseguram a sua circulação, aqui pensando no texto em relação à questão de suporte, de gênero, como eu tinha mencionado lá, né, que é um dos aspectos que define efetivamente o texto, o fato de que o texto seria um código a ser decifrado, dependendo do modo como a gente pensar esse código e o ser decifrado, até que pode se encaixar também numa definição leiga de texto. Os textos são unidades linguísticas de comunicação, sim, né, a gente admite isso. Os textos são unidades de sentidos também, né, admitimos isso. Os textos têm seus sentidos definidos na interação, também é outra definição que a gente aceita bem, porém, essas definições, para que elas efetivamente sirvam para definir o texto, né, embora elas partam de coisas corretas, né, é preciso dizer, definir o que a gente está chamando por unidade linguística, por comunicação, por sentido, o que é e como se dá a interlocução, a interação, que tipo de código e como é decifrado, né? A gente somente tendo essa conceituação, que é diferente por diversas perspectivas, por diversas linguísticas, é que a gente vai efetivamente ter uma definição de texto coerente com a perspectiva, seja lá qual for a que a gente adotar, né? E é disso que a gente vai tratar hoje aqui. Esse nosso primeiro bloco, prof, não temos comentários nenhum em relação a essa primeira parte. Ah, tá, mas a gente pode ver agora se tem alguém que quer... quiser escrever aí, comentar, a gente se alguém vai quiser fazer uma curadoria aqui. Ideia, o Peterson acho que mandou no e-mail, não sei se vocês todos lembram ou leram, é que vocês hoje, para não ficar nem uma interrupção, né, nem para perturbar aí a compreensão de vocês e nem para eu me atrapalhar, né, a gente pensou nessa ideia, né, de vocês de fazer por blocos, né, e se alguém tiver alguma dúvida do que eu falei até agora, ou quiser fazer um comentário, fazer agora. Ó, já tem alguém. E aí depois a gente tem outro bloco, esse a gente faz, e aí no final, aí todo mundo pode se manifestar, levantar a mão, né, falar. Né? Camila, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida em relação a como que é vista essa relação da textualidade hoje com os meios digitais. Ah, tá. Camila, olha... Se tem alguma mudança. Mais adiante, né? Tá. A gente até vai falar sobre isso, inclusive na última aula, a gente vai ter uma convidada, que vai ser a professora Maiara, e a gente vai falar sobre análise, ó, já está mandando coraçãozinho, Maiara. A gente vai falar, vai fazer análise de texto, vai arregimentar, vai mobilizar essas coisas todas que a gente está tratando aqui, que são bem básicas, né, para fazer análise de texto, inclusive a questão do texto digital, que é algo que está bem em voga e que está trazendo muitos questionamentos. Então, a tua pergunta é muito boa, mas eu vou ter que te pedir um pouquinho de paciência para a gente poder, com o que a gente já mostrou aqui, poder fazer essa análise, todo mundo conseguir seguir a linha de raciocínio, tá certo? Tá certo, obrigada. Prof, um pequeno questionamento lá sobre os contornos de uma definição, né? A gente traz que o texto, ele pode ser analisado pela perspectiva do discurso, pelos processos cognitivos, fatores de textualidade, né? São várias formas, né, de organizar. Hoje, na sua opinião e com a sua experiência, existe algum desses grupos mais privilegiados ou não tão privilegiados? Acredito que tudo é linguística textual, né? Todos os estudos são estudos de linguística textual, mas tem algo, assim, que esteja sendo mais privilegiado e um grupo um pouco mais esquecido, assim, dentro dessas possíveis linhas? Olha, eu não sei te dizer, porque, na verdade, não quer dizer que quem pesquisa a questão mais cognitiva vai deixar de lado o discurso, ou vai deixar de lado o contexto, né? Não. Na verdade,
todas as perspectivas de análise do discurso e de linguística textual mobilizam mais ou menos categorias que têm a ver com todos esses elementos, né? Eu não sei te dizer se tem alguma coisa que fica mais para trás ou não, né? Esse seria um estudo, né, que teria que... Um estudo interessante. Né, atualmente, né, e tal. Mas o que acontece é isso, o que eu coloquei aqui é assim, alguns aspectos são privilegiados, né, em certas abordagens. Então, claro, por exemplo, nas análises do discurso e na própria linguística textual, a questão do discurso, né, de categorias que têm a ver com o discurso, aparecem em praticamente todas elas e com muita força, né. Já a questão da cognição, não são todos que levam em conta, ou pelo menos não remetem à questão mais cognitiva, não saberia te responder. O contexto é uma coisa que sempre aparece nas definições, né? Mas cada um privilegiando um certo conceito, né? Trabalhando um certo conceito, não é nem só privilegiando, é trabalhando um certo conceito. Eu não sei te dizer, assim, eu acho que no ensino, as abordagens do ensino, essas sim costumam privilegiar bastante o gênero, porque talvez até pela questão da de colocar em prática, né, porque os outros elementos são bastante teóricos, aí para trabalhar isso em sala de aula é mais complexo, então acaba se privilegiando o gênero que é ali, é como está ali, né, uma receita que tu segue mais ou menos e não faz uma reflexão mais profunda, né. Então, mas eu não saberia te dizer, assim, se tem alguma que é mais esquecida ou não. Fica a ideia de pesquisa aí, ó. Pois é uma ideia de pesquisa. Bom, então podemos seguir? Seguimos. Tá. Bom, eu ainda estou bastante já me deslocando, mas ainda no texto do Adam, né, na noção de texto, na obra dele, de modo geral, mas na noção de texto e nos capítulos lá no início do livro dele, de 2008. Mas eu já estou fazendo um movimento aqui né, os próprios contornos da definição ali de uma resenha aqui que eu estou fazendo, né, então já não é mais tão Adam, mas ainda muito baseado no que ele diz. Ele vai dizer, né, que para ser interpretada como um texto ou subtexto, interpretado como um texto, né, não interpretado como não, é uma sequência, tá, então tá certa a concordância. Para ser interpretada como um texto ou um subtexto em um texto, né, um pedacinho de texto dentro de um texto, ou mesmo com um fragmento que tem uma certa autonomia, uma sequência material de signos deve formar um todo material de signos, não me lembrava que eu tinha usado essa sequência material, normalmente eu não gosto dessa palavra, não sei porque que eu botei isso aí. Deve formar um todo ao qual pode ser atribuído um início, meio e fim. O que está dizendo aqui, de um jeito meio enrolado, é que, se vocês forem compreender com mais profundidade lá a ideia de sequência de Adam, é essa, né? É de que seriam trechos do texto que têm uma certa autonomia. A gente vai falar um pouco depois disso nas unidades textuais, falar um pouquinho melhor mais adiante. Mas já adiantando aqui para entender essa parte, ele vai dizer que o texto pode ser dividido em pedaços, em unidades, né? Essas unidades, elas têm uma certa autonomia de sentido, né? É isso que vai fazer a conexão e vai formar um texto todo, né? Só que, para tornar preciso, né, entre esses limites do todo textual, considerando um equilíbrio entre o que é retomado e o que é repetido, e essa progressão de sentido, é preciso, então, entender como é que como é que se dá essa conectividade, né, ou textura, que é a palavra usada lá desde o início dos tempos, lá desde o Quintiliano, né, que batizou, né, lá em Roma, antes de Cristo, né, que ele batizou o texto de texto, esse evento, né, comunicativo como texto,
por causa da questão da textura, né, por causa dessa ideia de tecido tramado, né, que é daí que surge essa etimologia. Então, além da questão da segmentação, e aí que surge concomitantemente a questão da conexão, é preciso saber como que isso se separa e como se liga, né? Então, o que ele vai dizer, que é bem importante, é que o texto ele é definido, em primeiro lugar, pela delimitação dessas partes e pela conectividade de outras, ou seja, como essas partes se juntam, né? E é daí que a gente pode pensar nas unidades. Então, não basta a gente dizer que o texto não é um rosário de frases, não é um empilhamento de frases, mas é preciso dizer o que faz com que reconheçamos uma unidade ou as conexões entre segmentos, né, que formam uma unidade que chamamos de texto. Além disso, é preciso reconhecer o que faz de uma sequência frasal uma unidade semântica e, portanto, de texto, né? Quais as categorias, então, para análise de texto, afinal, né, dito isso? A primeira unidade textual, a proposição enunciada de sentido. Vocês vão olhar aqui e vão dizer, antes de chegar aqui, né, eu até coloquei essa observação antes, porque a gente estava dizendo, né, como é que passa da frase ao texto. Então, a gente tem essa primeira concepção de que a frase seria, o próprio Benveniste vai dizer, né, a frase pertence ao discurso, né, por causa disso, porque ele diz que a frase, ela não pode ser hierarquizada, né, como uma unidade menor do discurso diretamente, né, porque existe uma outra dimensão aí, né, que vai fazer com que a gente pense de outro modo, né, que não existe essa conexão entre frases do mesmo jeito que existe entre fonemas, morfemas, né. Só que a gente pensa, ainda fica com essa ideia da frase, né, e ele diz que, não, que a frase pertence ao discurso, mas eu sou mais ainda do ponto de vista, eu prefiro, né, o enfoque que a Dan dá, detalhando o fato de que a frase, sim, ela é do discurso, mas ela também tem um âmbito que é da gramática, né, é o que o Saussure lá disse, né, que a frase estaria nos dois domínios, né, ela tem um aspecto que é gramatical, que é sintático, mas ela também tem um aspecto que é do discurso, porque ela é do mundo das ideias, ela precisa se voltar, né, para conduzir a uma ideia. E é a partir disso, então, que o Adam, e aí essa discussão, que é bem complexa, ela vai aparecer nesses autores aí, Humboldt, Saussure, Benveniste, no Randonnée tem no livro de traduções do protexto, esse último, textos, como é que é agora, esqueci o nome, tecnodiscursividade, esqueci o nome do livro, cadê ele? Deixa eu ver se eu acho aqui. Texto, tecnodiscursividade e argumentação. Ai, obrigada. E depois eu acho ele para mostrar para vocês. Obrigada, Mayara. Esse livro tem um artigo, um capítulo que eu traduzi com a Juliana Marchal Ramos, aluna, ex-aluna da nossa pós-graduação, que também é tradutora, que tem uma discussão sobre a frase muito profunda, né? É com base nessa discussão, inclusive, que o Adam faz a dele e mostra que a frase é uma das unidades do texto, mas ela não é a unidade mínima, né? Existe uma unidade menor que a frase e que pertence ao texto, que é justamente a proposição de sentido. Isso já vai ficar um pouquinho menos nebuloso, espero, a partir de agora. Então, a frase, na verdade, ela está nesse limiar entre o gramatical e sistêmico, o social coletivo, a língua esqueleto e o discursivo, o irrepetível e o individual, e a língua viva. Então, ela está nesse limiar, né, porque ela está entre a gramática, né, entre o nível sistêmico da língua e a língua em movimento, a língua e o discurso, né.
Para entender, então, melhor, a gente precisaria entrar profundamente nessa discussão, que eu não vou fazer agora, mas se vocês quiserem, tem esse material, depois eu mostro o livro para vocês. Não é tão complicada aqui essa minha biblioteca, porque tem livro para tudo que é lado, eu tiro e boto, e acabo não vendo onde é que fica depois. Devia ter deixado aqui do lado. Então, a proposição de sentido, ela é não a proposição lá dos lógicos, né, aquela proposição da lógica que a gente tem, né, Pedro é mortal, né, Pedro é humano, logo, não, todos os humanos são mortais, Pedro é humano, logo Pedro é mortal, né, a gente, esse silogismo aí da argumentação, né, essa estrutura básica aí da lógica, da filosofia analítica, com essas afirmações, é que são as proposições da lógica, né? Não é nesse sentido a proposição. É uma proposição no sentido de que é uma proposta de sentido, e é enunciada, né? É feita na enunciação, né? Então, por isso que é proposição enunciada, assim que o Adam batizou, né? Proposição enunciada, ou proposição enunciado com um hífen, né? Sintaticamente, ela se manifesta por uma coisa que vocês vão dizer, mas está aí a frase, é o sujeito mais o verbo, que na verdade é uma oração, né? Não é exatamente uma frase. Mas acontece que isso geralmente ela é manifestada por um sujeito e um verbo, mas não necessariamente, porque na prática, num texto, num enunciado, numa situação concreta, ela pode ser manifestada, por exemplo, por algo como, nesse exemplo aqui, até eu coloquei assim, aqui de improviso aqui, porque eu não tinha pensado nisso, e quando o Peterson estava organizando os slides para mim, ele chamou a atenção dele isso. Quando eu digo, por exemplo, se eu estou caminhando na rua, por exemplo, e escuto socorro, um grito de socorro, esse socorro é um pedido, né, de ajuda de alguém, de maneira urgente, que eu interpreto dessa maneira, e a pessoa enuncia dessa maneira, porque, claro, numa situação em que, por exemplo, ela cai num buraco, né, e ninguém está vendo ela, e ela se machuca e precisa sair dali, ela não vai dizer, por favor, pessoas que estão passando, me ajudem, estou aqui neste buraco. Não, ela vai gritar, né, porque é uma coisa, a espontaneidade da situação e a necessidade, né, é de que ela grite, ela nem precisa dizer socorro, se ela gritar, na verdade, já talvez ajude, né, mas se ela disser socorro, evidencia ainda mais que ela está precisando de socorro. E esse socorro, pragmaticamente, o que é? Eu estou pedindo ajuda, eu estou pedindo socorro. Então, na verdade, a estrutura que existe aí é de sujeito e de um verbo, né? E compõe uma unidade de sentido, que é relativamente autônoma, porque ela cumpre com o papel comunicativo daquele momento ali, que é do pedido de socorro de alguém. Então, por isso que a gente não pode confundir, na verdade, essa proposição enunciada, mesmo que ela seja manifestada sintaticamente, de modo geral, por um sujeito e um verbo, porque o que a gente está denominando como a unidade textual elementar é uma proposição de sentido, né? É uma proposição é semântica a unidade textual, ela não é gramatical. Isso é que é importante de deixar claro aqui. Então, a frase não é a unidade mínima do texto, né? Até porque a frase não é exatamente uma oração, né? A frase pode ser uma coisa maior, pode ser um período complexo, por exemplo, né? Então, aí mesmo que não é a unidade mínima, né? Porque um período complexo vão ter várias unidades. Então, a unidade mínima é uma proposição de sentido que se expressa normalmente por um sujeito e um predicado verbal, que pode ser nominal, na verdade, ou não, né? Não precisa ser necessariamente um verbo de ação, né? Mas que também pode ser manifestado pragmaticamente por outros enunciados que não tenham explicitamente
um sujeito e um verbo, certo? Então, é a ideia, uma ideia relativamente autônoma, que é mínima, né? É essa que é a unidade mínima do texto. Aqui eu coloquei algumas orações que poderiam ser vistas isoladamente, por exemplo, a enchente destruiu grande parte do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas morreram. As que sobreviveram ficaram em seus lares, sem seus lares. Outras tantas sem os seus negócios, seus locais de trabalho. Animais perderam seus donos, as plantações foram destruídas. Eu inventei essas frases, certo? Pode ter existido frases muito parecidas, textos muito parecidos, principalmente na época logo após a enchente, mas eu inventei aqui porque eu queria mostrar isso, né? Que eu posso ter cada uma dessas frases em separado e elas encerram um sentido. Quando eu coloco elas junto, elas compõem, claro, uma descrição, né, do que aconteceu, né, uma descrição que, ao mesmo tempo, evoca uma narrativa aí também, né, e tem toda a questão lá dos tipos de sequência, que a Dan fala, a gente poderia trabalhar isso, né, se esse texto existisse, especialmente, mas existe aqui, né, por exemplo, que eu fiz para vocês, e que exemplifica isso, né, que cada uma dessas, aqui são orações, e, na verdade, o que delimita a oração é justamente ter uma proposição de sentido. Então, aqui é o inverso, né, que eu estou mostrando para vocês. Na verdade, não é a oração, sintaticamente, precisa ter um sujeito e um verbo. Mas por que a oração é algo tão importante? Por que é que o verbo é tão importante, né? A gente ensina isso nas aulas de língua portuguesa. Porque o verbo, ele centra, né? Ele é o centro de algum sentido. E claro que sempre tem alguém relacionado àquele verbo, né? Um verbo nunca é um verbo que não tenha um sujeito que está implicado, né? Mesmo nos impessoais existe um sujeito ali implicado, né? Um objeto que pratica ou sofre aquela ação, né? Mesmo se eu disser choveu, eu tenho a chuva, né? Que está aí como um agente, né? Aqui pensando no mundo das ideias, né? Não no mundo sintático. Então, essa que é a questão aí que a gente precisa se desprender, né? Da sintaxe, que na verdade a sintaxe é o contrário, né? A sintaxe que está a serviço do sentido, né? Por isso que a gente tem numa oração sempre um sujeito e um verbo. Então, essa que é a questão aqui que eu queria deslocar, que, como eu disse para vocês, talvez não fique muito claro aqui, porque é uma discussão que precisa a gente pensar com vagar, né? Mas é a proposta, né? Então, a primeira unidade seria essa, né? A unidade de sentido. Sempre, todas as unidades do texto são unidades de sentido. Então, não é a frase, é a proposição de sentido que pode estar contida numa frase, ou simplesmente numa oração, ou simplesmente numa expressão, como socorro, como a outra que eu depois vou dar mais adiante o exemplo, que é parabéns, ou outras expressões que funcionam como uma oração completa. Bom, quando a gente ultrapassa, então, esse nível sintagmático da frase, né, de simplesmente esse nível gramatical até da frase, né, outros níveis de conexão aparecem e têm propriedades essenciais, são essas marcas instrucionais para que as relações entre as unidades sejam feitas, mesmo as de longa distância, e não tem esquemas pré-estabelecidos, né, como, nesse caso, a questão do socorro. Não existe algo na língua que esquematize isso. O fato de que socorro se institucionalizou como o que é, né, um pedido de socorro dessa maneira, é algo que acontece discursivamente nas situações comunicativas, né? Então, essas relações, né, são dadas, então, não pela língua enquanto sistema, elas são dadas justamente pela língua em funcionamento. É por isso que se diz, né, que esse outro nível de conexão aparece. Né? A segunda unidade textual seria o período.
o conjunto de proposições enunciados, né, que seriam essas unidades de sentidos menores, né, a menor unidade de sentido de um texto, quando elas entram numa composição textual, eu tenho os períodos, né, que são agrupamentos por conexões lógico-gramaticais, mas também rítmicas, ou seja, por conexões que estabelecem sentido entre essas unidades. Aqui, rítmico não tem nada a ver com poético, certo? Quer dizer, até tem, mas não é exatamente o poético. Aqui, rítmico é no sentido mesmo do discurso, daquilo que acontece, como eu acabei de dizer lá, né? Daquilo que acontece numa situação concreta, né? Então, essas conexões, elas não são só mais as de coesão lexical, né? As conexões lógico-gramaticais lá, que a gente aprende, às vezes, como se fossem os únicos elementos de conexão. Não, eles não só não são os únicos, como eles, às vezes, são até dispensáveis. Agora, esses outros, os rítmicos do discurso, esses são sempre indispensáveis para que a gente estabeleça sentido entre as unidades. E isso é que vai reger de maneira fundamental o período, né? Ou seja, essa conexão entre proposições enunciadas, né? Por isso que a gente precisa pensar sempre nessas conexões no nível do texto, né? E não somente na questão. A questão lógico-gramatical é aquilo que a língua consegue codificar, mas a língua só consegue, como sistema, codificar uma pequena parte das conexões que a gente precisa fazer. As outras todas são dadas pelas situações comunicativas, né, em que o texto é ancorado sempre. Aí vai entrar depois a questão do contexto, né, que engloba todas essas coisas que eu vou falar depois. Então, o período é uma espécie de célula, né, em que aqui eu estou chamando célula, que é um termo do Adam, que é um agrupamento complexo e organizado, né, por isso célula, né, de construção, é uma metáfora da biologia, né, um agrupamento complexo e organizado de construção do texto. As noções que a gente tem da escrita, né, especialmente de parágrafo e organização tópica, a organização tópica daí serviria tanto para oral quanto para o escrito, são relacionadas à questão do período, né, a como que eu organizo esses períodos. Então, vocês vejam que não é apenas uma questão formal, gramatical. O próprio parágrafo e a organização tópica, elas são categorias de organização do texto, né? Elas estão em outro nível aí. Não basta a gente saber como é que a gente muda de linha para fazer um parágrafo, que o parágrafo tem que começar não sei com o quê. Não dá para a gente resumir, né, reduzir o parágrafo, a própria organização tópica, a uma questão meramente formal, aqui no sentido do formal destituído do sentido, né, não relação forma e sentido, mas simplesmente formal ou puramente gramatical, né. Existe uma noção de texto, de conexão textual que aparece aí, né. Aqui um exemplo, esse tipo de texto, a gente não tem esse gênero aqui no Brasil. Aí vocês vão dizer, então, para que tu escolheu logo esse, né? E eu peguei esse texto e continuo usando esse texto porque ele é muito bom para exemplificar isso, né? Esse gênero que foi traduzido aqui por mim, o texto desse gênero, né, que foi traduzido por mim, é um gênero jornalístico muito comum na imprensa, no jornalismo francófono, né, de língua francesa, que são pequenas notícias, né, normalmente trágicas, muito trágicas, em que existe algo de poético, triste, trágico, né, como eu acabei de dizer, normalmente é trágico, em que se faz uma espécie de jogo de palavras, são pequenas narrativas, né, de notícias que aconteceram recentemente, que aparecem no jornal, e que são publicadas, se chama breves, né, em francês é bref, né, que são essas pequenas notícias, mas não só pequenas, elas são trágicas, né, elas sumarizam o que tem de trágico naquela notícia, né.
e ressaltam esse aspecto trágico. E, às vezes, até fica um pouco, chega a beira ao cômico, mas um cômico, claro, não de humor, assim, escrachado, né? Um humor também triste, né? E profundo aqui. Essa aqui eu escolhi uma que é trágica, mas não explora tanto essa parte mais sensacionalista, assim, porque tem umas bem terríveis. Dormir no trem foi fatal para fulano, né, JLS aqui, 42 anos, morador de Canoas, que voltava do trabalho nessa sexta-feira. Ele estava apoiado contra a porta do vagão, ela se abriu, ele caiu. Claro que aqui eu não só traduzi, mas eu adaptei, né, porque lá na França e na Suíça, por onde o Adam mora, não tem canoas, né, e eles nem colocam, assim, normalmente a idade, né, às vezes colocam, às vezes não, aqui é que é comum, né, eu fiz uma mistura do que poderia ser uma espécie de manchete, né, numa notícia aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é disso, ó. Eu tenho uma proposição enunciada, que é isso, que é aquele PE ali, que é, dormir no trem foi fatal para JLS, 42 anos, morador de Canoas. Então, eu tenho uma proposição de sentido aqui, que voltava do trabalho nessa sexta-feira, com alguns complementos aí para dar, né, uma cara a essa sigla, para dar um humano aí nessa pessoa. Ele estava apoiado contra a porta do vagão. Outra proposição enunciada. Ela se abriu. Ele caiu. Então, tem 4 proposições enunciadas que, colocando-as nessa sequência aí, com ponto final, ou com ponto e vírgula, ou até com vírgula, no caso da última, ela se abriu, ele caiu, eu tenho aí, mesmo que sem nenhum elemento lexical aí que conecte, eu tenho um encadeamento, né, de uma narrativa que começa com uma viagem que já foi anunciada que era fatal, né, com o final de como que aconteceu essa morte, né. Isso é para mostrar, né, para exemplificar aqui um texto em que eu tenho 4 proposições enunciadas, encadeadas, mesmo sem nenhum elemento lexical que encadeie explicitamente essas 4 proposições aí. Né. Prof, a senhora havia previsto uma pequena pausa entre essa próxima unidade? Posso trazer aqui o questionamento ou você quer deixar para o final dessa unidade? Eu acho que eu prefiro, porque agora falta bem pouquinho. Beleza, só para dar a terceira unidade, que é menos, eu vou explicar menos, né? As primeiras eram mais importantes, aí eu Beleza. acho. A terceira unidade, então, seria a da sequência, que seria o conjunto de períodos que na composição textual tem uma função, aí vai ser a macroproposição que o Adam fala, né, que seria a macroproposição de narrar, de argumentar, de escrever, explicar, ou sei lá o que, mais, né, que se puder inferir daqui, ou de dialogar, né, no caso dos monogeridos, né, e dos poligeridos aqui, porque o dialogar, ele pode ser uma junção de todas essas coisas, mas aí é sempre entre uma, 2 ou mais pessoas, né, e no caso dos monogeridos seria alguém se dirigindo ao outro, mas a fala, a análise, né, do que o locutor diz, né, encarando isso do ponto de vista da situação mesmo, comunicativa, né, mesmo que o diálogo seja algo constitutivo, isso é outra conversa. Mas o mais importante aqui é a questão de pensar, então, nesses períodos em composição, que vão ter sempre, vocês vejam que sempre há o intuito de elencar essas unidades pela questão semântica, né, o ponto de vista aqui é semântico, embora ele tenha esse correlato em algo que parece da ordem da sintaxe, e tem, né, é mais da questão do sintagmático, né, da ordem do sintagmático, como que isso aparece, né, como que esses
proposições enunciadas, períodos, sequências se organizam. Então, é a forma e o sentido aqui, né, em funcionamento. E aí, aqui tem um esquema que fica interessante de visualizar, né? Então, eu tenho na base aqui várias proposições, aqui eu coloquei 2 para cada período, mas não quer dizer que sejam 2, pode ter 1, pode ter 3, né? Aqui é variado, é só uma exemplificação, né? Por isso que eu botei etc. aqui, né? Então, mas na base eu tenho as proposições enunciadas, aí que formam os períodos e que formam as sequências. E as sequências vão formar o texto como um todo, né? O Adam vai dizer que é o plano de texto. Aqui tem uma outra, em que eu coloquei aqui, né, sujeito, verbo, que são as unidades mínimas, né, só especifiquei aqui, os períodos, sequências e o texto. Então, esses seriam os esquemas de unidades textuais de segmentação. Lembra que eu disse lá que as categorias de texto se delimitavam, de um lado, pelas unidades de segmentação, e de outro, pelas de conexão, e que elas estão associadas? Pois é, agora a gente falou da segmentação em separado apenas por uma questão didática, porque, na verdade, elas andam junto com as de conexão, que eu vou apresentar a seguir. Mas eu posso, antes de ir para essa parte da imprevisibilidade, eu posso abrir aqui para alguma questão, já que o Peterson disse que tem alguma, o que tem aí para a gente... O Pedro Melo trouxe para nós. O Pedro Melo trouxe... que vocês escrevessem e o Peterson lê para mim. Pedro Melo traz o seguinte: professor, em alguns textos, Adão usa o termo cláusula. Ele teria o mesmo valor que a preposição enunciada, ou seria algo mais micro? Olha, o Adão usa a clause, né, que seria a oração, né? Eu acredito que a tradução seria para a oração, a cláusula, né? Não é bem cláusula, né? Que em inglês e em francês existe essa palavra, acho que mais em inglês, né? Mas seria a oração, seria o sujeito, o núcleo, né? A frase, na verdade, como ela normalmente é definida, sujeito e verbo, aí tu tem uma oração, né? Que seria a unidade mínima. Mas quando ele fala em oração, ele fala nesse sentido que eu estou mostrando aqui, que seria a contraparte da proposição enunciada, né, a contraparte sintática da proposição enunciada. O que ele está considerando aqui como unidade mínima de segmentação não é diretamente a sintaxe, mas sim a relação entre sintaxe e semântica, ou seja, a proposição enunciada que se manifesta como uma cláusula, uma oração. Não sei se eu respondi a pergunta. Era esse o questionamento aqui pelo escrito, prof. Ah, tá. Tá. Bom, então, continuando aqui. Bom, assim como, então, voltando para a questão da previsibilidade, né, eu disse lá mais atrás, né, aqui na nossa exposição, que no nível gramatical, a gente tem bastante, né, não é nem uma certa, a gente tem bastante previsibilidade daquilo que os elementos da língua devem ou podem desempenhar. Tem um número limitado de funções, né, gramaticais, né, no sistema da língua. Quando a gente passa para o texto, né, da frase para o texto, ou ainda, né, para as proposições enunciadas, a gente tem um outro padrão que seria mais imprevisível. Mas a gente vai ver que a gente tem alguma coisa de previsível também. Então, do ponto de vista do período, de agrupar proposições enunciadas numa combinação, ela vai ser muito imprevisível e muito particular. Né? Por isso que a gente não tem muita tipificação
né? E essa é a grande dificuldade, na verdade, né, da gente definir e prever, né? A gente não tem como prever. Isso explica o fato de que, por exemplo, se a gente dá um tema para 50 pessoas escreverem, né? Por exemplo, essa situação da aula aqui, né? Eu peço para todo mundo que está assistindo aqui fazer um relato do que aconteceu aqui hoje. Eu vou ter tantos textos diferentes quanto pessoas que escreverem, mesmo que todo mundo mantenha o conteúdo referencial mais ou menos próximo, né? Que é a percepção, claro, a percepção de cada um é diferente, isso também vai influenciar o fato de que cada um vai escrever de outro jeito. Mas eu quis dizer que, mesmo falando de uma mesma coisa, mesmo tendo um ponto de vista muito parecido sobre a questão, a gente vai criar textos diferentes, porque a gente tem muitas possibilidades de combinação, de fazer proposições enunciadas e constituir essas proposições enunciadas em períodos, né? Que, claro, vão tornar cada texto único, irrepetível, diferenciado, né? Já, por outro lado, as sequências, então, nesse outro nível de segmentação e agrupamento ao mesmo tempo, as sequências, elas têm algo que é mais padronizável, porque são configurações estabelecidas, mesmo que discursivamente, ou seja, não é assim que alguém sentou e decidiu, agora os textos narrativos vão ser assim. Não. Discursivamente, né, as comunidades de falantes estabilizam certas maneiras de expressar, por exemplo, uma narrativa, uma descrição, uma argumentação, e aí, aqui eu estou citando a Damas, eu não botei a página, que são memorizadas por impregnação cultural, pela leitura, pela escuta e produção de textos, e transformadas em esquemas de reconhecimento e de estruturação da informação textual. É isso que faz com que a gente possa dizer que, olha, um texto descritivo é mais ou menos assim, né? Quando eu vou produzir uma descrição, eu sei mais ou menos que elementos da língua eu tenho que servem para essa função de descrever. Agora, no nível do período e da proposição enunciada, eu tenho tantas opções para, por exemplo, produzir um texto ou para interpretar um texto, né, a partir de uma descrição, por exemplo, ou de uma narrativa, ou de uma argumentação, que eu não tenho como delimitar e pré-configurar e fazer uma tipificação. Né? Isso é uma coisa bem interessante de pensar. Então, o Todorov, quando disse lá que na verdade existiam, que o discurso não era totalmente não padronizável, né, que existia, sim, elementos recursivos ou de certa padronização, ele tinha razão. Tem coisas no texto, no discurso, que são da ordem do imprevisível, né, mas tem algo que é memorizado por essa impregnação cultural, coletiva, né, que permite que a gente reconheça, então, algum tipo de estrutura da informação textual. Outra coisa importante, então, é que a segmentação e a conexão se associam, né, os elementos de segmentação estão intimamente relacionados ao modo de conexão entre as partes. A segmentação faz parte, tanto quanto a conexão, e em relação complementar daquilo que é preciso para reconhecer o texto e seus sentidos. A gente só separa a segmentação e a conexão, que é o que definem um texto, né, que são as categorias, que definem as categorias do texto, na verdade, porque a gente precisa analisar, né, e entender o funcionamento, mas elas funcionam em conjunto. Quais são as unidades? Então, eu falei das unidades de segmentação, basicamente aquelas três, né, que é a preposição enunciada, o período e a sequência, e as unidades de conexão, que são responsáveis por essas operações de continuidade e ruptura, né, que são recursos mais estritamente lexicais e gramaticais, aqueles que a gente normalmente conhece, né, como elementos de
de coesão, mas não só, né? Conjunções, preposições, conectores, organização sintática, paralelismos gramaticais ou sintáticos, concordância verbal, nominal, etc. Também os anafóricos, né? Por exemplo, fundamentais, né, para as operações de continuidade, ruptura, progressão, né, porque os anafóricos é o que estabelece o tema e do que se fala no texto, né, e fazer progredir o texto no aspecto do conteúdo, retomando, organizando, avaliando, enfatizando, estabelecendo novos objetos de discurso, estabelecendo relações isotópicas, etc. Então, aqui eu fiz uma tese só falando de funções dos anafóricos e dos deíticos nos textos literários, mas não se aplica só aos textos literários. Então, daria mais, não sei quantas teses descrevendo por causa disso, né, por causa daquilo ali que eu chamei a atenção, né, porque é tão imprevisível quanto particular e não tem uma pré-configuração, né. O que eu tenho são esses elementos que permitem, né, os diversos efeitos de sentido que a gente tem, especialmente no caso dos anafóricos, para a questão da referenciação, né. Os deíticos também, que estabelecem a relação do locutor com os enunciados, organizam a referência a pessoas do discurso e também a referência a objetos, situam campos deíticos, e entre muitas outras funções, né. Também tem não só a minha tese, como a de Mônica Cavalcante, como a de Maiara Martins, que trata especialmente dos deíticos, e inclusive no texto digital, como a Camila está curiosa aí para saber, a gente vai dar uma palhinha disso no último encontro, né, mostrar para vocês as possibilidades. A questão da intertextualidade, que eu coloco aqui como também responsável pelas operações de continuidade e ruptura, também é um importante conector, né, pensando na questão textual aqui, porque faz relações entre diferentes textos que são referenciados para contestar, reafirmar, comparar, ironizar, né. Também, outro assunto que tem teses, né, tem a Ana Paula Carvalho, que não sei se está hoje aí, mas ela tem uma tese sobre isso, tem a Graça Faria, outra colega minha do Protexto, que tem uma tese sobre, e orienta trabalho sobre intertextualidade. Então, cada um desses elementos aí tem uma profundidade e uma série de questões que podem ser vistas por si só. Aqui eu só estou citando como esses elementos podem agir que agem, né, nos textos como com essa função, né, de dar continuidade, progressão e ruptura aos textos, né, que é fundamental para compreender os textos. Aí eu até coloquei aqui, né, a referenciação como um todo cobre grande parte dessas operações de continuidade, sempre em associação com as operações de segmentação, responsáveis principalmente sobre esse aspecto pela ruptura, né. Na verdade, também associada à questão da segmentação, não só ela vai promover progressão, mas ruptura, no sentido de, bom, mudei de tópico, ou estava chamando isso de uma coisa, então vou chamar de outra, né? Isso a gente vai ver melhor nos exemplos de análise, né? Aqui é só para vocês terem um apanhado dessas operações de conexão. Aqui tem um exemplo que está no livro Conceitos e Aplicações. Esse está aqui. É esse aqui. Estão vendo? Deixa eu ver se estão. Né? Está nesse livro, e está também num capítulo que eu falo sobre texto. E tá, esse também não vou achar agora. Mas, aliás, até no meu capítulo não saiu a imagem, assim, porque a editora não fez, só botou os dizeres. E também isso aqui que eu fiz é uma coisa um pouco ruim, depois a Maiara também vai explicar isso melhor no último encontro, que é quando a gente vai analisar um texto, principalmente no digital, é complicado a gente dar um print na tela, porque quando a gente printa, a gente não está mais reproduzindo o texto, é um print, é um outro texto, na verdade, né? Mas aqui é só para ilustrar e para vocês imaginarem, né, aquilo que vocês olham quando vocês abrem ali o WhatsApp de vocês, numa mensagem específica,
né, aparece, mas tá, o pano de fundo não necessariamente esse, né, mas aparece isso, né, a data, uma fala numa cor, que é do locutor, e a resposta do interlocutor no outro lado e de outra cor, né? Então, lembrem isso, né? Aqui eu estou reproduzindo, né, um texto fictício, né, que seria um texto concreto, na verdade, né, do WhatsApp. Se eu tiver isso é só para exemplificar essa questão, né? Se eu tiver isso aqui, qualquer pessoa, que claro, tem outro detalhe, né? Quem abrir essa mensagem vai saber quem enviou, né? A não ser que seja um número anônimo, né? Mas se eu tiver nos meus contatos, vai aparecer ali a pessoa que enviou essa mensagem. Eu parei de compartilhar ou não? Não, tá. Estou fazendo Tudo certo. bobagem aqui. O que acontece, então? Onde é que eu estou? Aqui. Qualquer pessoa que leia uma mensagem assim, não vai ter dificuldade em entender se, é claro, ela souber quem é que está mandando, e, por exemplo, essa pessoa, ela vai imaginar que essa pessoa está numa loja, ou está no shopping, e está querendo comprar um sapato, está chegando perto do aniversário, né, e a pessoa resolveu comprar um sapato de presente. Só que ela chega lá, puxa, não sei, não me lembro o número do pé dela, e ela manda qual o número do seu pé, e a outra responde simplesmente 35. Não precisa dizer oi, não precisa dizer 35 é o número do meu pé, porque já está na própria pergunta, né? Ali está a hora, né, que a pessoa perguntou, uns minutos depois a pessoa respondeu, né? Às vezes se passa muito tempo, né? A gente diz, não sei se adianta ainda te dizer se tu ainda está na loja, né? Que a pessoa supõe que o outro esteja quando fez a pergunta, né? Sumária dessa maneira, né? Que então indica que a pessoa talvez esteja com pressa, querendo resolver logo a questão. Então, tudo isso eu estou dizendo para mostrar que essas unidades de segmentação e conexão, elas só são possíveis numa situação concreta em que o texto acontece, né? A partir desses elementos, se eu tenho esses elementos, uma troca como essa faz todo sentido, pode fazer sentido. Se eu retirar alguns desses elementos daí, né, o texto pode se tornar incompreensível. Então, a questão de estabelecer, aqui eu já estou entrando na questão da coerência, tem a ver com saber como aquelas proposições enunciadas, aqueles períodos, aquela sequência, se articula não só uma à outra, mas ao contexto todo em que aquilo é enunciado. É só assim que eu tenho um texto, né? Que eu compreendo um texto. Que eu tenho um outro exemplo, também eu estou trazendo coisas extremas, né? Que é para dar essa ideia, porque se a gente pega um texto bonitinho, que tem um título, tem um começo, um meio, um fim, isso não fica tão evidente, né? Aliás, essa é uma grande questão, né? A questão de trazer uma definição e trazer categorias que permitam analisar e perceber qualquer texto, né? Independentemente de se ele é escrito, oral, se é digital, se é pré-digital, se é de qualquer gênero, de qualquer extensão, né? Quais são os elementos que eu tenho para perceber o texto? Então, aqui outro exemplo, que é também um poema, quer dizer, já estou dizendo que é um poema, claro, porque a gente olha assim, a gente já, pela disposição gráfica, que também faz parte do contexto, né, do cotexto, depois eu vou explicar, a gente já conhece, para quem conhece esse gênero, né, olha, acho que é um poema. Aí tá, o título é Canção de Ninar, que também,
né, remete justamente a uma letra de música, uma canção de niná. Tem uma dedicatória, mas o texto mesmo, né, da canção de niná é filho e mãe, mãe e filho, filho e mãe, mãe e filho. Só uma repetição de 3 elementos lexicais aí, né, filho e mãe. Aí vocês vão me dizer, mas como é que isso pode ser um texto, né? Cadê a progressão, né, desse texto, se eu só tenho mãe e filho e mãe? Bom, aí tem toda uma série de questões. Se eu não sei mais nada, a não ser isso que eu mostrei para vocês, né, ainda assim eu tenho alguns elementos do próprio texto, que aí a significação se dá em outro nível, a gente supera, por isso que aquela questão lá da sintaxe, né, a sintaxe é só um elemento para veicular, vamos dizer assim, né, que manifesta, para manifestar o sentido, mas é o contrário, na verdade, o sentido é que subjuga, de certa maneira, a sintaxe para poder significar. E é isso que é feito no texto literário, nos poemas, mas mesmo nos textos comuns, a gente faz isso o tempo todo, que é uma espécie de subversão, né, das regras mais sistêmicas da língua, que eu estou dizendo subversão aqui, mas é o funcionamento normal, na verdade, né, subversão em relação a um texto todo arrumadinho, bonitinho, conforme as normas lá sistêmicas da língua, né? Mas aqui, o que acontece aqui? Onde é que aparece o sentido aqui? No próprio ritmo, por isso a gente lê em voz alta, né? Filho e mãe, mãe e filho, filho e mãe e filha, que já vai dando esse ritmo, essa sonoridade de uma canção de niná, né? A gente pensa em mãe e filha, a gente imagina ali a mãe embalando o filho. Então, toda essa significação vai ocorrendo mesmo com a própria repetição de 3 elementos gramaticais, sem verbo, aparentemente, sem uma progressão. A progressão se dá ao ler, principalmente em voz alta, como eu disse, né? Mas mesmo lendo, né? Então, é esse ritmo, né? Lembra que eu falei lá de ritmo também, né? Que dava a conexão? Pois é, também tem a ver com esse ritmo poético, né? Com esse encadeamento que a gente tem nas palavras e que vai dar o sentido. E, claro, também tem outros aspectos, mas esses seriam, no caso de a gente saber, ou de a gente ler o livro onde foi publicada essa canção de niná, que é um livro de uma coletânea de poemas surrealistas, né? E para quem conhece ainda mais o surrealismo, foi escrito pelo Paul Éluard, que inclusive é o sobrenome ali dessa pessoa para quem ele dedica, então a gente já pode imaginar que seja a filha, né? Então tem várias outras relações aí que podem aparecer, mas aí elas não emergem exatamente do texto, mas do conhecimento que a gente tem sobre aquele texto, sobre onde é que ele foi publicado, né, que é o que a gente também chama de contexto, né, mas vejam que eu já estou fazendo uma diferenciação aqui entre um certo contexto que seria do conhecimento sobre a questão da publicação em especial, né, e de quem publicou, do que o texto por si só já nos conduz a pensar, né, que a gente pode, efetivamente, trazer sentido para esse texto aí, né. E, claro, depende do leitor, do grau de maturidade do leitor, do conhecimento linguístico que o leitor tem, né, para efetivamente colocar sentido aí. Mas isso também vale para a mensagem de WhatsApp. É só vocês pensarem naqueles tio que a gente tem, né, que ainda não se acostumaram com a tecnologia, e que custam um pouco a entender o sentido dos textos nas redes sociais, por exemplo, né? Por quê? Porque eles não têm o conhecimento, o letramento digital ainda, não acompanharam, né? E por isso, às vezes, não conseguem interpretar muito bem os textos que são produzidos nesse ambiente, né? O mesmo se aplica para a questão dos poemas, né? Para quem não é muito iniciado, né, em literatura, em poesia, talvez não ache sentido nesse texto. Para quem já tem um pouco mais de conhecimento
de experiência, né, de leitura, sim, encontra sentido. Então, também outra coisa que eu já estou dizendo aqui é que o contexto e a coerência não são dados de antemão, mas são construídos pelos próprios interlocutores, né, conforme aquilo que eles trazem de conhecimento e de percepção do mundo e linguística, né. E, finalmente, então, a gente chega numa definição de texto, que é, eu estou passando da hora, bem que a gente começou um pouquinho depois também, né, então não Tudo estou certo. tão passando da hora, assim. A gente chega, então, no que eu estou chamando de textualidade, que seria aquilo que permite que um falante reconheça um texto. E considerando, então, que os principais grandes elementos de textualidade aí seria o contexto e a coerência, né? Então, porque a gente considera o texto sempre a partir do contexto e da coerência, que seriam os principais elementos de textualidade. A gente tem dito, tem adotado, né, no protexto, e eu, em particular, na minha pesquisa, a grafia de contexto dessa maneira, pelo seguinte, porque o contexto, ele implica, né, igual a que eu fiz como se fosse uma fórmula, né, o cotexto, que seria a estrutura sintagmática dos enunciados, e aqui eu estou considerando não só o verbal, né, porque eu estou considerando o texto como todos os elementos que são considerados para a configuração do texto em questão. Então, no caso, por exemplo, daquele lá do WhatsApp, é tudo, né, o suporte em que ele aparece, a tela, né, todas as funcionalidades que eu tenho ali no WhatsApp e no próprio texto, né, em que marca ali o horário, o fato de que a pessoa leu ou não leu, todos os elementos, né, são considerados como cotexto, aquilo que eu percebo pelos meus sentidos, né, visuais, auditivos, o que mais a gente precisar para decodificar, vamos dizer assim, aquele evento, né, textual. Se for oral, tem a parte, claro, sonora também. Se for um texto que tiver música junto, como acontece muito frequentemente, principalmente no digital, se for um texto, a própria disposição gráfica dos textos, na questão do escrito, né, tudo isso tem a ver com o cotexto. Então, além, claro, obviamente, do verbal, que é o centro, né, da enunciação do texto mesmo, que é o linguístico, né, a gente sempre parte do linguístico. Mesmo que tenha um texto só com uma imagem, o que a gente vai considerar daquele texto é aquilo que a gente pode dizer daquilo, né, então é nessa perspectiva. Isso também é um outro detalhe que a gente pode explorar em outro momento. Mas, basicamente, é isso, então, o cotexto. Mas, o contexto propriamente dito, que é a construção que supõe uma situação de enunciação que torna possível o texto, sempre na interlocução, que é o fato de que eu reconheço, por exemplo, no caso do WhatsApp, ou no caso daquela canção de Ninar, que aquilo é uma situação enunciativa, é um poema, ou é uma mensagem de WhatsApp, aquilo que faz com que a gente identifique que um texto é um texto, né? Então, não só o aspecto mais, eu não gosto de usar a palavra material, porque nunca é material, né? Quando se trata do linguístico, é sempre forma e sentido, mas é aquilo que, pela minha percepção, eu consigo identificar como o texto, e a situação que comporta aquele enunciado, né? Então, essa junção de cotexto e contexto propriamente é que é o contexto, e não uma situação externa, né? Porque o externo é aquela evidência que a gente tem, né? De novo aqui, né? A questão de não tomar como evidente, né? Que todo falante tem, e que a gente pensa que é aquilo que determina, mas, na verdade, é a percepção da gente daquela situação externa é que
faz com que a gente perceba aquela situação daquele jeito, né? Por isso que, claro, dependendo de como eu interpreto essa situação, esse contexto, eu vou ter diferentes interpretações para um mesmo texto, né? Por isso, né? Isso que permite, inclusive, que a gente tenha diferentes percepções, né? Então, o contexto, a gente prefere escrever assim, para englobar, né, esses dois elementos aí importantes que perfazem o contexto. Já a coerência seria o resultado dessa negociação entre os falantes, que seria desse cálculo que é feito a partir dos conhecimentos linguísticos, enciclopédicos e de mundo, que vão dar o contexto, né? Então, a coerência e o contexto, elas estão também intimamente ligadas, né? São esses elementos, né, que são interpretados como possíveis de ter uma unidade de sentido, de perfazer um texto, que são colocados em jogo para perceber a coerência. Então, contexto e coerência não são dados a priori, mas são constituídos no momento em que uma situação enunciativa se concretiza. O cálculo da coerência que implica o reconhecimento de um contexto. Acho que aqui essa frase ficou mal, porque não é o cálculo da coerência que... Não, acho que não tem o quê. O cálculo da coerência implica o reconhecimento de um contexto. É isso que está errado na frase, né? Que é o que eu já tinha explicado antes, então não tem esse que aqui. E aqui um exemplo, que já dá um pouco de spoiler do que eu vou mostrar na semana que vem, que foi como eu fui pensando essa questão, né, que é o fato de que se eu disser, por exemplo, parabéns, né, eu tenho aqui vários elementos para mobilizar, né, para interpretar esses parabéns. Vamos supor uma situação, né, em que um corredor, um amigo meu está participando de uma corrida, ou sei lá, um corredor que eu estou assistindo uma corrida, e estou ali na linha de chegada, e chega essa pessoa, né, cruza a linha de chegada, e eu grito parabéns, né? Então, esse parabéns vai ter um valor ali de um enunciado completo, porque eu tenho a situação, né? Vai implicar uma dimensão enunciativa, no aspecto de que eu tenho ali alguém falando para o outro, né? Eu tenho uma força locucionária, que é de felicitar a pessoa, supostamente por ter cruzado a linha de chegada, então pela vitória alcançada. Eu tenho um conteúdo referencial, que é exatamente isso, né? Eu tenho ali alguém que parabeniza o outro, né? Eu tenho o valor locucionário que já falei, e eu tenho uma potencialidade argumentativa aí, né? Que também é um outro elemento que a gente também vai precisar falar. Também temos especialistas em argumentação aqui, tem o Rafael, que escreveu uma tese incrível, um raciocínio profundo ali sobre a questão da argumentação e do texto, né? Então, cada uma dessas coisas aí, obviamente que eu tenho muito o que dizer, mas eu estou querendo mostrar para vocês justamente que todas aquelas categorias lá que eu tinha, né, falado, todos aqueles elementos lá que eu tinha dito, que entram em jogo para a gente pensar o texto, eles podem ser avaliados ou analisados e interpretados a partir de uma definição de texto pela conexão e pela segmentação, pela questão de textualidade, que são esses elementos, como é que eles são organizados e formam uma unidade de sentido pelos interlocutores, através dessas operações que vão perfazer, né, ou configurar o contexto e a coerência, e a gente pode, por sua vez, né, ver, então, essas categorias em específico, né, algumas das quais eu mencionei lá naquelas operações de segmentação e de conexão, a gente vai poder ver pelo aspecto
da enunciação, pelo aspecto da referenciação, pelo aspecto dos valores ilocucionários, pelo aspecto do viés argumentativo que tem em todo o texto. E também esse é um assunto para outra discussão. Então, o exemplo, o mesmo exemplo de parabéns, eu poderia dizer que onde muda, né, toda a interpretação seria o caso, por exemplo, que é o que eu digo nesse meu capítulo sobre texto do livro, esse de 2025, que é o exemplo assim, eu tanto posso dizer parabéns para uma pessoa que acabou de cruzar a linha de chegada, quanto eu posso, alguém está carregando uma bandeja cheia de copo, tropeça, cai, quebra tudo, e eu digo, pô, parabéns, hein? Beleza, que maravilha, quebrou todos meus copos. Então, eu posso estar usando uma força ilocucionária aqui, pela entonação, que não é o de parabenizar, e sim de ironizar o fato de que a pessoa fez uma atrapalhada e quebrou os pratos. Então, o que se diz, o que é dito, vai depender desse contexto, dessa situação, e de todas as dimensões, né, para que seja interpretado com aquele sentido que é o projeto de dizer do locutor e que vai ser, de certa maneira, interpretado lá pelo meu interlocutor ou pelos meus interlocutores. E a gente tem, na linguística textual, categorias para dar conta e para se aprofundar em cada uma delas. Né? É isso que eu quero mostrar. Aí aqui eu só fiz um outro gráfico para mostrar que, então, eu fui organizando, né, pensando nessa dimensão enunciativa, na dimensão referencial, no valor locucionário, que eu não sei se não seria uma subdivisão de uma delas, e todas elas têm a ver com a potencialidade argumentativa do texto, né, numa relação que não é sistemática e não é obrigada. Aí aqui eu tenho um exemplo, mas eu acho que eu vou deixar esse exemplo daí para a aula que vem, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando, em que eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode pensar nessas dimensões num primeiro momento, na análise de um trecho de texto, e aqui eu vou dar um spoiler do encontro 3, né, já comecei aqui, de que essas categorias de análise vista nessas dimensões, né, não se separam quando a gente interage no texto, né, pelo texto, mas em conjunto é que se produzem os efeitos, né, de texto e os sentidos que podem emergir nessa interação. Para a construção do contexto e da coerência, sempre na interlocução, vários recursos linguístico-textuais são acionados. Por uma questão didático-metodológica, a gente propõe, então, pensar nessas dimensões de análise do texto, que é o que eu vou mostrar para vocês, então, no próximo encontro. E que vai acontecer, então, no dia 12, espero que vocês voltem. Dia 12/11, só lembrando, prof, que não vai ser semana que vem, é no dia 12/11, por uma questão de agenda. Isso. Aí a gente volta, regressa. E agora, nesse momento, a gente Dia abre... 12? Então, não, mas não. Depois a gente vai ter que ver isso, não é dia 12. Porque dia 12 eu vou estar em Maceió. Não é dia 4, prof? Do 11? Eu acho que é, então é semana que vem, sim. Não é dia 4 que a senhora está em Maceió? Não. Tá. Depois a gente vê isso, mas não é dia 12, não. Eu vou tirar hoje de noite já. Já confirmo já para... Depois a gente arruma isso. Beleza. Se vocês quiserem perguntas, Peterson coordena aí.